dia, primeira série, tudo bem com vocês? Hoje, nosso tema da aula vai ser equações de segundo grau, porém, nós iremos trabalhar com as equações incompletas, tá? Que nas aulas anteriores nós trabalhamos com as equações do segundo grau, porém, todas completas, certo? Com todos os coeficientes A, B e C. Agora, nós iremos trabalhar com as equações incompletas. Vamos lá? Bom, aqui, pessoal, eu coloquei aqui a definição que vocês já estão adaptadas a ela, que é sobre a equação de segundo grau, só que as equações completas, certo? Aqui nós temos, para que uma equação de segundo grau seja completa, nós temos todos os coeficientes A, B e C, todos os coeficientes, porém, o A tem que ser diferente de zero e o B e o C, ele tem que existir, certo? Para ser uma equação de segundo grau completa, beleza? Aqui eu identifiquei para vocês os coeficientes A, B e C, que lembram que eu falei para vocês que o coeficiente A era o coeficiente principal, o B era o coeficiente secundário e o C era o nosso termo independente. Na aula passada nós trabalhamos sobre isso, nas equações de segundo grau. Nós olhamos somente as equações completas, belezinha? Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês a diferença entre a equação de segundo grau completa e a equação de segundo grau incompleta. Coloquei um quadro aqui com a representatividade partindo da equação de segundo grau completa, onde nós temos todos os nossos coeficientes, sendo A, B e C diferente de zero. Assim, nós teremos a nossa equação de segundo grau completa, certo? Com todos os nossos coeficientes. Mas, professora, quando que ela vai ser incompleta? Nós temos três casos aí a observar, que são esses daqui, de equações de segundo grau incompleta. Quais são eles? No primeiro caso, que eu coloquei aqui para vocês, nós temos o B igual a zero, ou seja, nós temos o nosso coeficiente A, que ainda permanece diferente de zero, porque senão ela não vai ser uma equação de segundo grau, concordam? Se o nosso coeficiente A aqui for igual a zero, ela não vai ser uma equação de segundo grau, porque vai ser zero que multiplica x ao quadrado, que vai dar zero, certo? Então, sempre para uma equação de segundo grau, o nosso A vai ser diferente de zero, certinho? Aqui, nesse primeiro caso de equação de segundo grau incompleta, eu tenho o meu A diferente de zero e o meu B igual a zero. Percebe-se que aqui o meu B não existe, que é esse daqui, ó. O meu B aqui, ó, no nosso primeiro caso, não existe. Já o C, ele existe. Então, nós temos o valor de A e nós temos o valor de C. Já no nosso segundo caso, também lembrando, FI de regra, tá? Isso é uma regra. A também é diferente de zero, sempre, sempre. B vai existir, aqui nós temos o valor de B, e também vai ser diferente de zero, certo? E C vai ser igual a zero. Vocês estão percebendo que aqui não existe o valor de C? C, que é o nosso termo independente, vai ser igual a zero. Aqui nesse segundo caso aqui, nós temos também uma equação de segundo grau incompleta. Já no nosso terceiro caso, nós temos também uma equação de segundo grau incompleta. Por quê? Nós temos a nossa regrinha, que é A diferente de zero, mas
O B e o C, eles são iguais a zero, eles não existem. Mas, porém, ela não deixou de ser uma equação de segundo grau. Ela ainda é uma equação de segundo grau, porém sem os coeficientes secundários e o termo principal, que é o coeficiente B e o coeficiente C, que vale zero, certo? A partir daqui, pessoal, nós iremos trabalhar com aqueles casos que nós observamos no slide anterior, que foram os casos das equações de segundo grau incompletas, certo? Foram 3 casozinhos diferentes, tá? Então, o primeiro exemplo aqui, nós temos ax² mais c. Observa-se que aqui nós temos o nosso coeficiente a, que é o nosso coeficiente principal. Nós não temos o nosso coeficiente b, que é o nosso coeficiente secundário, certo? Logo, b é igual a zero, mas nós temos o nosso termo independente, que é o c, o nosso coeficiente c. Certo? Então, um exemplozinho bacana aí para vocês é esse aqui, ó. x² menos 9 igual a zero. Vamos, primeiramente, como a gente sempre resolve uma equação de segundo grau, identificar os nossos coeficientes, tá, gente? É de grande importância, porque às vezes eu não observo um sinal de que está negativo, eu não coloco na hora de resolver a equação de segundo grau. Então, se atente a isso, tá? É bonito a gente ir lá identificar os nossos coeficientes, não é feio, não, tá? Podemos identificar os coeficientes para depois pensar assim, como que eu vou resolver essa equação de segundo grau? Então, vamos lá? Nesse caso, a gente tem como os nossos coeficientes A igual a 1, B é igual a zero, né? Que trata-se do nosso primeiro caso de equação de segundo grau incompleta. E C, que é o nosso termo independente, é igual a 9. Ai, professor, e agora? Como que eu faço? Preciso jogar a fórmula de Bhaskara? Achar o meu discriminante, que é a mesma coisa do meu delta? Não tem necessidade. Por quê? Porque aqui eu tenho só x², não é verdade? x² eu não posso isolar e colocar tudo que tem x no primeiro membro e tudo que não tem x no segundo membro. Então, isolando, nós temos x² é igual a 9. 9 por quê? O 9 não estava negativo, passa para o segundo membro positivo, com sinal invertido, não é isso? Aqui no meu primeiro membro é x². Qual que é o inverso da potência? É a raiz, não é? Então, x vai ser igual a raiz mais ou menos raiz de 9. X é igual a mais ou menos, qual que é a raiz quadrada de 9? Mais ou menos 3. Logo, nós temos que a nossa equação de segundo grau, quando eu falo segundo grau, ela tem 2 resultados, não é isso? Então, temos, então, 2 resultados para a nossa equação, que é mais 3 e menos 3. Belezinha? Ainda, pessoal, no nosso primeiro caso, onde nós temos só o coeficiente A e o coeficiente C, onde A representa o nosso coeficiente principal e o C o nosso termo independente, nós temos ainda um exemplozinho aqui, ó. Nesse exemplo, nós temos 4x² menos 100 igual a zero, certo? É bonitinho, sim, identificar os coeficientes, tá? Por favor, identifiquem os coeficientes, tá? Se torna muito importante para vocês terem em mente se a equação de segundo grau ela é uma equação completa ou é uma equação incompleta. Porque aqui, ó, nós percebemos que o b é igual a zero. Logo, ela é uma equação de segundo grau incompleta. Então,
há uma grande significância observar os nossos coeficientes. Observando os nossos coeficientes nesse exemplo, A é igual a 4, B é igual a 0, porque B nós não temos, C é igual a menos 100. Professora, tem necessidade de eu jogar lá no delta e Bhaskara, que é a fórmula do nosso discriminante e a fórmula de Bhaskara? Não há necessidade. Nós temos aqui, ó, somente x ao quadrado. Então, vamos isolar? Isolando x ao quadrado, nós temos 4x ao quadrado é igual a 100. O 100 aqui estava negativo. Ele passou para o segundo membro positivo, tá? Próximo passo, isolar somente o x ao quadrado, tá? Aqui, ó, o x ao quadrado está multiplicando 4. Qual que é o inverso da multiplicação? Divisão. Então, o 4 passa para o segundo membro, dividindo. X ao quadrado é igual a 100 dividido por 4. X ao quadrado é igual a 100 dividido por 4, 25, certo? E agora, como que eu faço? O x ao quadrado, potenciação, o inverso da potenciação é a raiz. X vai ser igual a mais ou menos raiz de 25. X vai ser igual a mais ou menos raiz de 5, que é o valor da raiz quadrada de 25. Como se trata de uma equação de segundo grau, ela vai ter dois resultados. Portanto, o valor da nossa equação de segundo grau incompleta vai ser mais 5 e menos 5, beleza? Aqui, pessoal, nesse outro caso de equação de segundo grau incompleto, eu tenho aqui já o nosso coeficiente principal e tenho o nosso coeficiente secundário. Percebe-se que aqui nós não temos o nosso termo independente, não é mesmo? Mas ela se trata de uma equação de segundo grau incompleta. Já identifiquei que ela é uma equação de segundo grau incompleta. Aquele segundo caso, belezinha? Um exemplo desse segundo caso é o x ao quadrado mais 2x igual a 0. Tá? Identificando os nossos coeficientes, A é igual a 1, B é igual a 2 e o C, que é o nosso termo independente que nós não temos, é igual a 0. Então, colocando o x em evidência, tá? Para resolver aqui a nossa equação de segundo grau, colocando o x em evidência, x vai multiplicar por x mais 2, que é igual a 0. Por que que aqui dentro do parênteses ficou x mais 2? Porque se eu fizer a minha propriedade distributiva aqui, pessoal, eu vou chegar à minha equação de segundo grau principal, que é essa daqui, ó, tá? Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x igual a 0. Somente coloquei aqui o x em evidência, certo? Como que eu resolvo isso? Aqui, ó, nós vamos separar, não é uma multiplicação? Então, nós vamos separar. O x1 vai ser igual a 0 e o x mais 2 vai ser igual a 0. Então, eu já tenho o meu primeiro resultado. Não é uma equação de segundo grau? Ela não vai ter dois resultados? Então, o meu primeiro resultado, que é o x1, vai ser igual a 0. E o meu segundo resultado aqui, ó, eu vou calcular x mais 2 igual a 0. Eu chamei esse segundo resultado aqui de x2, para vocês identificarem melhor, tá bom? x2 mais 2 é igual a 0. Isolando somente o meu valor de x aqui, ó, x2 vai ser igual. O 2, que é positivo, passa para o segundo membro negativo. Então, x2 vai ser igual a menos 2. Então, a nossa equação de segundo grau incompleta vai ter dois resultados, que vai ser 0 e menos 2. Beleza?
Ainda, pessoal, no nosso segundo caso, onde nós temos aqui o nosso coeficiente A e B e não temos o nosso coeficiente C, temos um exemplozinho aqui, ó, 4x² menos 5x igual a zero. Identificando os nossos coeficientes, né, que é de grande importância e valia, A é igual a 4, B é igual a menos 5 e C, como é uma equação de segundo grau incompleta, é igual a zero, certo? Então, colocando o x aqui em evidência, nós temos x que multiplica 4x menos 5, porque se eu fizer a propriedade distributiva aqui, ó, fazendo ela, nós temos x vezes 4x, 4x², menos x vezes 5, 5x, que é igual a zero, certinho? Então, eu separei aqui novamente para vocês, como x1 e x2. x1, que é esse daqui, ó, vai ser igual a zero. E tudo que está aqui no parênteses e a minha incógnita eu chamei de x2. 4x menos 5 é igual a zero. Então, eu coloquei numa nova representação, sendo x aqui, ó, chamado de x2, ficou 4x2 menos 5 igual a zero, isolando o meu 4x2, 4x2 que é igual a 5, tá? O 5 está positivo porque ele estava negativo, então ele passa para o segundo membro positivo. Agora eu vou isolar somente o x2. O x2 aqui ele não está multiplicando por 4, o inverso da multiplicação não é a divisão, então 4 passa dividindo. x2 vai ser igual a 5 dividido por 4. Como é uma equação de segundo grau, então ela vai ter dois resultados, tá? Então, o meu x vale igual a zero e o meu x é igual a 5 sobre 4. Então, o resultado da minha equação vai ser 0 e 5 sobre 4. Atenção no que eu vou falar para vocês. Ah, professora, eu não coloquei o meu x em evidência. Eu preferi jogar na fórmula de delta e preferi jogar na fórmula de Bhaskara e encontrar os meus valores de x1 e x2, ou x' e x'. Ok, pessoal, tá certo, tá? Se você preferir fazer dessa fórmula, encontrando delta e jogando na fórmula de Bhaskara, ok, tá certo, tá? E por isso da importância, por isso que eu sempre falo, todas as vezes, que até parece chato, por isso da importância de identificar os coeficientes, porque na hora que vocês forem jogar na fórmula lá de delta e Bhaskara, vocês já sabem os coeficientes, fica bem mais fácil e simples, tá bom? Aqui, pessoal, nós temos o nosso último caso de uma equação de segundo grau incompleta, onde nós teremos somente o nosso coeficiente principal, que é o A, tá? Então, eu coloquei um exemplozinho aqui para vocês. 3x², que é igual a zero. Isolando o nosso valor de x, nós vamos ter 3x² igual a zero, onde o x aqui não está multiplicando o x². Então, qual que é o inverso da multiplicação? A divisão. Então, 3 vai passar dividindo. x² é igual a zero dividido por 3. X vai ser igual a zero. Trata-se de uma equação de segundo grau, não é isso? Então, nós temos dois resultados. Então, o valor de x, tanto para o x' e o x', ele vai ter raízes iguais, ele vai ser igual a zero, tá? Esse é o nosso último caso da equação de segundo grau incompleta. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me procurar, estarei à disposição de vocês, tá? Belezinha? Deixei uma mensagenzinha para vocês. Meus lindos,
Eu gostaria que você soubesse que existe dentro de si uma força, e essa força é grandiosa, viu? Capaz de mudar a sua vida. Basta que lute e aguarde um novo amanhecer. Lute bastante, viu? Um beijo, tô morrendo de saudades. Tchau, tchau.